Olá, meu nome é Samuel e esse é o último vídeo do nosso curso básico de transmissão ao vivo. A ideia é que esse vídeo ele seja mais um bate-papo de como nós temos feito os nossos cultos online aqui na IPHO. Esse vídeo está dividido basicamente em duas partes. A primeira parte nós queremos mostrar a você o conjunto de cenas que nós temos utilizado no OBS aqui na IPHO e também alguns programas que compõem uma transmissão ao vivo, um culto online que podem ser integrados também ao OBS. Em seguida, nós mostramos a você, por meio de fotos e vídeos, os bastidores do nosso culto online, como nós temos feito, as nossas limitações de equipamentos e algumas ideias que você pode ter para fazer isso aí na sua igreja, na sua empresa, onde você desejar. Bom, pessoal, então essa é a interface geral do OBS que nós temos usado aqui na IPHO. Você pode perceber que ela não é muito diferente daquilo que nós já havíamos ensinado nas videoaulas anteriores. E também em relação às configurações, são exatamente aquelas que foram mostradas na videoaula anterior, talvez com algumas mudanças na questão da taxa de transferência ou taxa de bits, que varia de um culto para o outro, conforme a variação da velocidade da conexão de internet. Portanto, nesse vídeo nós queremos então focar mais no conjunto de cenas que nós temos usado aqui na IPHO, as fontes que compõem cada cena e também um pouco sobre o mixer de áudio. Então, como cena inicial, nós temos trabalhado aqui na IPHO um conceito chamado antecipação, onde a ideia desse conceito é, além de já recepcionar os telespectadores para o culto online, é também fazer com que eles reflitam na mensagem que será ministrada ao longo do culto. Então, a ideia é que eles façam a leitura de algum texto bíblico, ou também reflitam na letra de alguma música de fundo, e essa cena inicial ela é composta por uma música, que ela pode ser trabalhada de acordo com cada mensagem de cada culto, e também tem um fundo inicial, onde esse fundo ele nada mais é aqui no OBS do que uma imagem, e ele pode ser trabalhado, o tema dele, de acordo com cada mensagem e de cada série que é ministrada a cada mês, por exemplo. Esse fundo ele é feito em um site que nós utilizamos aqui na IPHO, o site é canva.com, e a ideia desse site chamado Canva é que ele nos proporciona a criação de artes das mais variadas características e tipos e que podem ser publicados nas redes sociais. Então ele permite, através de um registro que você pode fazer com o seu próprio e-mail, criar artes de forma totalmente gratuitas e que elas podem então ser utilizadas nas suas redes sociais, como por exemplo o Instagram, o Facebook, o YouTube. E a grande sacada desse site é que todas essas artes ficam armazenadas na sua própria conta e elas podem ser criadas e reajustadas e remodeladas toda vez que você precisar, e você não precisa então ficar instalando um programa e armazenando isso no seu computador. Ela fica armazenado todo no site que está registrado a tua conta. Então é um site muito bom. A ideia aqui não é entrar em alguns detalhes mais específicos, como por exemplo criar uma arte, mas fazer com que vocês conheçam essa ferramenta, e é o que nós temos utilizado aqui na IPHO. Bom, como próxima cena, nós temos utilizado aqui também um cronômetro, onde a ideia desse cronômetro é ele ser um cronômetro regressivo, onde ele inicia em um valor diferente de 0 e ele vai terminar então com um valor igual a 0. E a ideia então é estabelecer um tempo em que o culto vai começar. Vocês podem perceber aqui nesta segunda cena que o fundo ele também foi feito lá no Canva e ele basicamente foi alterado aqui para que posteriormente aqui no OBS pudesse ser inserido um cronômetro. Então percebam que a música ela continua a mesma, o fundo ele só foi alterado para que o cronômetro seja inserido, e o cronômetro ele é inserido aqui mesmo no OBS. Então o OBS ele permite fazer isso através de alguns plugins, e que nós vamos ver como fazer isso agora. Para você inserir então um cronômetro no OBS, basta você vir aqui em adicionar, texto, e você renomeia ele da forma que você desejar. Aí aqui você pode, por exemplo, colocar já um texto da sua preferência para você configurar a fonte, a cor desse texto, a cor de fundo, e aí fica a seu critério fazer essas configurações. Aí você dá um OK e o seu texto ele já está inserido na sua cena. Você pode então redimensionar do tamanho que você desejar. E a partir disso, você vem aqui então em Ferramentas, Scripts, e perceba que você talvez não tenha esse script carregado que é o countdown.lua. Então você vem aqui em Adicionar, e ele vai abrir então essa tela,
onde o OBS já possui alguns plugins padrões que ele instala toda vez que você instala o OBS, e você seleciona então o countdown.lua. Aí você abre, no meu caso ele já está adicionado, e você seleciona então o texto fonte que você quer que ele se torne um cronômetro. Como aqui eu já tenho o meu cronômetro como um cronômetro, eu vou colocar aquele texto que eu adicionei. Você coloca a duração do seu countdown, você pode colocar 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos e assim como você desejar. E também você tem a possibilidade de colocar, por exemplo, um texto final que ele vai aparecer quando o cronômetro chegar a 0. Mas não é o nosso caso aqui. Eu vou dar um fechar e o texto ele já está configurado como um countdown. Mas ele ainda não está configurado com os números que nós desejaríamos. Então aqui, para fazer isso, basta você apenas clicar em transição. Ele já vai configurar o texto como um countdown. Aí você pode desvanecer para preto para terminar de configurar, por exemplo, aqui o texto. E a ideia é que esse texto, então, se você fizer um countdown, por exemplo, de horas, você não corte esses zeros que aparecem no texto. Mas se você não deseja, por exemplo, fazer um countdown de horas, você pode cortar esse texto e mostrar apenas os minutos e os segundos. Então, para isso, você clica no Alt do seu teclado, segura e arrasta o texto até onde você deseja cortar. Então ele fica um countdown de minutos ou segundos da forma que você desejar. Você posiciona onde você gostaria na sua cena e dá uma transição e o countdown automaticamente sai reinicializado do valor que você deseja e vai terminar em 0. Como terceira cena então do nosso culto online da IPHO, nós temos aqui a câmera ampla, em que essa câmera é aquela que nós vimos ao longo do curso, que ela é uma câmera do celular. A obtenção da imagem ela é de forma ampla, né? Ela compõe a tela toda do OBS, mas a ideia então é que essa câmera ela seja a câmera principal, em que todo o culto, o louvor, ele também esteja sendo captado com essa câmera. Como nós temos limitações aqui na IPHO de câmeras, então nós utilizamos apenas um celular e essa câmera ela se torna a câmera principal. E dentro dessa cena, nós temos então 4 fontes. Nós temos um logo. Esse logo ele está como layer acima de toda a imagem para que ele apareça, né? Porque se esse layer estivesse abaixo da câmera do celular, ele estaria por trás dessa imagem e não apareceria. Então a ideia é que ele fique por cima da câmera do celular. Aí nós temos as letras das músicas também, que elas aparecem sobreposta à câmera do celular, então ela também fica por cima. A câmera do celular, que é a imagem que vem do celular, e o áudio, que ele vem da mesa de som por meio da placa de captura. Então até aqui não tem alguma novidade em relação ao que a gente viu no nosso curso, exceto a letra das músicas, que é o propósito também desse vídeo, já mostrar como nós fazemos isso e pelo menos dar uma orientação a todos vocês. Então a letra das músicas, nós utilizamos um programa chamado Holyrics. Você pode então baixar esse programa no próprio site do holyrics.com.br, e a ideia é que esse programa Holyrics ele seja um programa externo ao OBS, em que você pode fazer toda a projeção da sua igreja e também a projeção, no caso da letra, para a transmissão ao vivo. Então você pode vir aqui em algumas abas e pesquisar como é esse programa. Ele é um programa bem completo e bem feito aqui no Brasil, e você pode vir aqui em baixar e baixar um instalador conforme o seu computador. Bom, uma vez que você baixar o programa Holyrics e instalar no seu computador, ele é bem simples de fazer isso, essa é a interface inicial que você vai ter. Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse programa, porque a ideia, assim como o Canva, é mostrar para você apenas as possibilidades e você pesquisar isso na internet. Tem muito material sobre o Holyrics no próprio YouTube. Mesmo no site eles disponibilizam um curso totalmente gratuito sobre o Holyrics. Mas, de modo geral, nós temos aqui no canto esquerdo o banco de dados das músicas que você vai criando. Ele armazena tudo aqui no lado esquerdo. Nós temos aqui no centro a prévia da música que vai ser tocada, o tema que está selecionado na música e tudo mais. E aqui no canto direito nós temos também a agenda de cada domingo, que pode ser feita de acordo com a sua necessidade. Então, você pode colocar, por exemplo, as músicas que serão tocadas, os textos bíblicos que serão lidos e diversos outros
arquivos também. Então, a ideia é que o programa ele seja bem fácil de usar, ele seja simples, ele seja prático e também ele seja bem dinâmico. Além dessa interface, nós temos a interface da leitura da Bíblia. Então ela é uma interface bem intuitiva, bem prática de se fazer e de projetar rapidamente algum texto, tanto na transmissão ao vivo como na projeção da sua igreja. E, além dele apresentar todas essas características bem interessantes, o Holyrics apresenta diversas outras possibilidades que podem ser trabalhadas de acordo com a sua necessidade, mas uma delas são as configurações de exibição, onde é possível então você projetar em uma tela da sua igreja, uma tela que é referenciada como público. Você pode também fazer isso por um aplicativo no seu celular e formatar essa projeção de acordo com a sua necessidade, e também enviar isso via HTML para você utilizar como link na sua transmissão ao vivo, e é o que nós fazemos aqui na IPHO. Nós utilizamos a transmissão do aplicativo configurado para a letra das músicas e utilizamos aqui uma outra formatação de HTML2, por exemplo, para a leitura do texto bíblico, que nós já vamos ver isso lá no OBS. Então, como fazer tudo isso? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo que você pode ir lá e verificar como é feito isso com um curso diretamente do OBS, em que nós aprendemos a fazer isso diretamente de lá. Então, nós não entraremos muito em detalhes como fazer isso, mas a ideia é que você, com essas primeiras impressões, você aprenda o que o OBS pode te oferecer e assim adequar de acordo com a sua necessidade. Bom, então como próxima cena aqui no OBS da IPHO, nós temos uma mudança de cena quando é feita a leitura da Bíblia. E nós fazemos isso justamente para não mais destacar a câmera principal, do celular, e sim agora dar foco no texto que está sendo lido. Então isso pode ser adaptado para diversas outras ocasiões, como por exemplo é o que nós temos usado aqui nos nossos cursos, em que você pode utilizar a sua câmera nesse espaço mais pequeno, com você aparecendo aqui, e uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, como destaque para os telespectadores. Então perceba que nós temos dois tipos de formatação que vem lá do Holyrics. Uma formatação é em relação à letra das músicas e outra formatação é em relação ao texto bíblico. Então eu vou mostrar aqui para vocês como nós temos formatado tanto o texto bíblico como a letra das músicas aqui no OBS, e que também essa formatação é feita lá no Holyrics. Então aqui no Holyrics vou utilizar essa música Quanto Amor como exemplo, e perceba que após eu dar 2 cliques, o Holyrics já está enviando a letra das músicas. Poderia ser para a projeção, se eu estivesse utilizando um projetor, mas aqui no caso ele está já enviando para o OBS. Então aqui no OBS nós teríamos a letra já sendo passada. E por que a gente não tem? Porque nós temos que vir aqui com o direito em propriedades, mas aqui no caso é apenas atualizar o cache, que a música então é formatada conforme nós temos feito lá no Holyrics. Basta dar um OK. E essa é a letra das músicas que nós temos utilizado aqui nos nossos cultos. Então ela ficaria dessa forma, e conforme vai passando lá no Holyrics, essa letra vai sendo atualizada aqui na cena. Essa formatação de cor preta, com branco e tudo mais, você pode fazer isso tudo lá no Holyrics. O vídeo que nós vamos deixar aqui na descrição, ele ensina tudo isso. E nós utilizamos esse tipo de formatação, essas cores, porque ele ficou de acordo com o nosso cenário. Já em relação aos textos bíblicos, percebam que ele também não está aparecendo. Então nós podemos vir aqui no Holyrics, vamos em Bíblia e podemos mandar aqui. Eu dei 2 cliques nesse texto e ele já estaria mandando para o OBS. Aqui novamente ele não está aparecendo, então temos que vir aqui, clicar com o direito e atualizar o cache. Então essa é a formatação do texto bíblico que nós temos utilizado aqui na IPHO. Então perceba que essa cena ela dá destaque para o texto bíblico e não mais para a tela principal ou a câmera principal do celular. E
O Hollywood, ele infelizmente apresenta uma desvantagem que eu acredito que possa ser corrigido pelos desenvolvedores, que quando você envia um texto bíblico, independente do HTML que você está utilizando e da formatação que você está utilizando, ele vai enviar para os outros HTMLs. Então, por exemplo, nós temos que fazer alguns cortes com alguns cuidados aqui na IPHO, porque quando você envia um texto bíblico, ele aparece nas letras das músicas, e isso não é muito satisfatório. Isso teria que ter uma independência e uma descentralização desses envios, para que quando você tiver com as letras das músicas e você quiser enviar um texto bíblico, você não precise primeiro fazer o corte dessa cena para que isso aqui não apareça e vice-versa. Então, existem algumas desvantagens, mas no mais nós temos trabalhado com bastante cuidado nesses cortes para que isso não aconteça, mas é algo que pode ser alterado pelo Hollywood, e também para que você já tenha conhecimento quanto a isso. Então, essas são as nossas duas principais cenas que nós utilizamos durante o nosso culto online. Uma cena, então, principal, composta por letras das músicas, um logo, o áudio e a imagem do celular, e uma segunda cena composta por uma imagem de fundo, que ela também foi feita lá no Canva, e que ela apresenta uma letra que vem formatada especificamente para o texto bíblico e que também acompanha a tela principal para não perder essa conectividade durante a leitura do texto. Mas a ideia é que o texto ele seja mais realçado do que a própria imagem do celular. Para finalizar então o conjunto de cenas, as próximas 3 cenas que nós temos aqui de pré-mensagem, pós-mensagem e fim, elas são basicamente aquelas que nós vimos no início. Essa cena pré-mensagem e pós-mensagem nós temos utilizado aqui nos nossos cultos online com 2 principais objetivos. O primeiro deles é basicamente fazer com que a dinâmica do nosso culto presencial continue a mesma, ela permaneça, onde antes de qualquer exposição da palavra nós oramos ao Senhor e abrimos o texto bíblico para a leitura. E o segundo principal objetivo, um pouco mais relacionado com a parte técnica, é também permitir com que os nossos telespectadores eles não sejam expostos à transição de pessoal e de equipamentos e enquadramentos da câmera do momento de louvor para a pregação da palavra. Então percebam que as fontes de cada cena, elas são basicamente as fontes da cena início. Ela é um fundo, em que esse fundo pode variar, ele pode ser um vídeo, ele pode ser alguma outra dinâmica, e uma música que normalmente a gente usa algum instrumental piano. Então basicamente essas são as 2 cenas de pré e pós-mensagem da palavra. E por fim, nós temos uma outra cena em que ela fecha então com o nosso culto online, desejando a todos uma boa semana, agradecendo a presença e também interagindo nas redes sociais com as postagens dos nossos telespectadores. Então a ideia é fazer com que o nosso culto online ele tenha um começo, um meio e um fim, e também para proporcionar àqueles que estão nos assistindo uma experiência mais próxima ou a mais real daquela que nós temos nos nossos cultos presenciais. Bom, uma vez que o nosso software ABS ele já foi apresentado a vocês com o conjunto de cenas que nós temos utilizado, os programas que integram o nosso culto online, como por exemplo o Canva, o Hollywood, nós também gostaríamos de apresentar a vocês como é a dinâmica do nosso culto online por meio de algumas fotos e vídeos dos nossos bastidores. Bom, esse é o momento de louvor do nosso culto online aqui da IPHO. Nós temos tentado manter o distanciamento entre os integrantes do grupo, a utilização de máscaras e tudo mais. E percebam como nós temos montado um cenário para trazer uma qualidade maior para os nossos telespectadores. Ao longo dos vídeos que vocês estão vendo e fotos, eu gostaria que vocês
se atentassem para as limitações de equipamentos que nós temos na nossa igreja, mas mesmo assim a gente não deixa isso como um fator limitante para nós. Nós temos tentado otimizar o desempenho de cada equipamento, inclusive dos instrumentos, da captação de áudio, da captação de imagem, e também tentado trazer da melhor forma possível uma qualidade mínima para os nossos telespectadores. Então percebam como, por exemplo, até equipamentos amadores, como o tripé do celular, eles são equipamentos limitados, mas que nós utilizamos o que nós temos e temos tentado levar o máximo de qualidade durante as nossas transmissões ao vivo. Então, como vocês podem analisar, nós temos utilizado um celular como câmera principal e não temos outra câmera para fazer nenhum outro corte. Infelizmente, hoje nós temos a limitação de apenas um celular, mas estamos tentando trabalhar para mudar isso. E a ideia é que esse celular, então, ele esteja enquadrando todo o grupo dentro do cenário em que foi criado. Toda a captação de áudio, então, ela vai lá para a mesa de som no canto direito da tela. Lá nós fazemos toda a mixagem, a equalização dos instrumentos e ela vem então para aquela placa de captura, também no canto inferior direito, uma placa azul, que nós também mostramos aqui nos vídeos anteriores e que a partir disso ele vai via cabo USB o áudio para a cena em que nós desejamos transmitir. Nós temos utilizado, além do computador, que também já foi comentado nos vídeos anteriores, um monitor de 25 polegadas ultra-wide, que ele é mais largo do que alto, e a ideia é que ele realmente seja dessa forma para que nós tenhamos, por exemplo, a divisão de várias telas nesse monitor. E assim, então, a gente consegue deixar, por exemplo, o OBS em uma tela, o Holyrics que nós utilizamos aqui em outra tela, e o YouTube, a tela de supervisão que a gente viu, em outra tela também. Então, às vezes a gente acha isso até demais, mas é bom ter esse espaço, essa comodidade e ter essas telas amplas para que, quando precisar resolver algum problema, isso esteja claro também para ser resolvido de forma rápida e eficiente. Então, nos nossos cultos online, nós temos na tela do computador, do notebook, nesse caso, a tela de supervisão do YouTube e no monitor de 25 polegadas, ele é dividido em duas telas, em que uma tela compõe o OBS e outra tela compõe o Holyrics. Então, aqui está aparecendo com mais detalhe a tela do notebook, onde nós temos a tela de supervisão do YouTube. Então percebam como não foge muito daquilo que a gente viu ao longo do curso. E a ideia é que essa tela esteja sempre aberta para você supervisionar alguns parâmetros, como a conexão da internet, os comentários e assim fazer algumas melhorias se por um acaso alguém comentar algo que precisa ser melhorado. E isso vai sendo tudo feito em tempo real. Ao lado da tela de supervisão do YouTube, nós temos então a tela do OBS. Percebam que essa tela não foge muito daquilo que a gente viu ao longo do curso, a não ser a questão de cenas e a transição como essas cenas acontecem. E também percebam lá embaixo, no canto inferior da tela, como tem os parâmetros de supervisão do OBS em tempo real. Então, nós estávamos transmitindo em torno de 2.500 kilobits por segundo. Aquele valor ali está em torno de 2.692 no momento que foi capturado, então ele fica oscilando, como nós comentamos. E também questão de processamento da CPU, os frames por segundo, se há perdas ou não. Então esses parâmetros, como a gente já tinha comentado, eles estão ali disponíveis e a ideia é que eles estejam sendo supervisionados também ao longo do culto. Como vocês podem perceber, na tela direita do OBS, nós estávamos passando um vídeo, no caso, para apresentar a liturgia do nosso culto, e na tela esquerda do OBS, nós temos a prévia da próxima tela que seria transitada. Então é essa a ideia, é que você sempre esteja com a tela que está passando, atual, para os seus telespectadores, e aquela que vai ser transitada, para que você corrija, por exemplo, algumas coisas que não devem ser transitadas agora. Então a ideia é que você realmente tenha essa flexibilidade de ver a tela atual e a tela que vai ser transitada para que não ocorra ou para que minimizem o máximo possível de erros. E como última tela da nossa transmissão ao vivo que nós temos feito aqui na IPHO, nós temos o Holyrics, como nós apresentamos aqui para vocês. Percebam como a configuração dele é aquela que nós deixamos o link aqui embaixo para vocês configurarem o Holyrics. Ele utiliza um efeito chroma key, ou seja, o tema que a letra vai ser enviada para o OBS em fundo verde, e de lá ele só vai aparecer
a letra, aquele fundo verde, ele some, como a gente viu no programa OBS, que ele não aparece mais esse fundo, e só fica aparecendo a letra. Então esse é uma metodologia, um conceito que muitos têm utilizado, que tem dado resultados bem eficientes, e é uma forma de fazer isso. Existem outras formas, mas essa é uma forma bem legal que nós temos feito e que tem trazido resultados bem satisfatórios na passagem da letra das músicas para os telespectadores. Aqui já mostrando um outro ângulo do nosso culto online, percebam que tem uma caixa lá do lado do celular. Então aqui vale lembrar que nós temos limitações, que nós não somos a referência, né, nessa área, mas nós gostaríamos de mostrar a você como, apesar dessas limitações, nós temos tentado trazer a melhor qualidade para os nossos telespectadores. Então o que significa aquela caixa do lado do celular? Aquela caixa nada mais é do que no momento de transição entre o louvor e a pregação da palavra, a elevação do celular na altura do olho do pregador. Então, no caso, nós temos o nosso pastor aqui. Então, percebam como que, apesar dessas limitações, tem que usar um pouco de criatividade mesmo, porque senão nós ficamos limitados àquilo que nós temos. Isso não é algo ideal e não é o que nós gostaríamos de estar fazendo, mas é o que nós temos, e à medida com que a gente vai crescendo nesse ministério, crescendo nessa área, nós vamos aumentando os investimentos e comprando equipamentos melhores. Mas a ideia é que nós não nos limitamos àquilo que nós temos, né? Nós tentamos fazer o máximo proveito e utilizar a criatividade para que a melhor qualidade seja enviada para as pessoas. Aqui então, como já foi comentado, nós temos essa interface de áudio emprestada. Ela não é a interface de áudio principal da nossa igreja, mas ela tem atendido às nossas necessidades, ela é muito boa. Então toda a captação de áudio ela se concentra nessa mesa, e a partir dessa mesa ela é enviada para a placa de captura que nós temos e então enviada para o computador. Bom, então eu acredito que com essas fotos, com esses vídeos, com os comentários que nós fizemos aqui dos nossos bastidores, você tenha tido uma boa experiência de como nós temos feito os nossos cultos online aqui. E para finalizar então, eu só quero deixar aqui alguns momentos do nosso culto online na visão do telespectador, tanto na questão de áudio como na questão de imagem, para que você também tenha esse contato se você ainda não viu no nosso canal aqui do YouTube. Vem, esta é a hora da adoração. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. Mesmo que o sol não queira brilhar e tudo em volta escurificar, eu sei que Deus me guiará. Boa noite a todos, bom estarmos reunidos para louvar o nosso Deus, lembrar através dos textos lidos na liturgia, que há tempo para todas as coisas e Deus está acima de tudo isso. Senhor Jesus, diante do Senhor nós estamos, vendo essa exortação que Paulo está trazendo para os irmãos de Filipos, que tinha na sua realidade duas dificuldades, irmãos. Tá bom? Deus abençoe a todos.
Tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida pode nos procurar pelas nossas mídias sociais, que a gente pode esclarecer qualquer dúvida. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final do nosso curso básico de transmissão ao vivo. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante o curso e que chegaram até aqui. E a ideia agora é que você já esteja apto, então, a fazer uma transmissão ao vivo básica, mas de qualidade, adequando o que você aprendeu ao longo desse curso ao contexto cultural, social e ao perfil da sua igreja, da sua empresa ou de onde você desejar aplicar esse conhecimento. Se você então tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, comente abaixo de cada vídeo ou nos contate pelas nossas redes sociais, que gostaríamos muito de ajudar você. Então é isso, faça bom proveito desse conhecimento, gostaríamos muito de ver você evoluindo e crescendo nessa área. Eu fico por aqui, um forte abraço e Deus te abençoe.